a descendência de Caim, a serpente, né? Então, são os gnósticos, os luciferianos, telemitas e ocultistas. E a vitória é nossa, mas teremos muitas baixas, né? Então, tem que se proteger, tem que se firmar espiritualmente. A melhor forma de você fazer isso é através da consagração à Nossa Senhora. Bom, voltando, vamos falar então do acordo espiritual que envolve aí o nome do momento, que é o Vinícius Júnior, né? E quando ele começou a se relacionar com a Virgínia, já dava para saber que ali tinha um começo de pactuação, já tinha um começo de caminhada por esse mundo mais místico, esotérico, ocultista, porque existe um protocolo da nova ordem mundial que é matar, destruir as duas raças, né, principais que eles mais odeiam, que é a raça negra e a raça branca. Então, um dos protocolos da sinagoga de Satanás, um dos protocolos da elite econômica mundial, é que as pessoas percam as identidades raciais, biológicas, e tudo vira uma grande sopa de civilização humana caótica e desordenada. Então eles ficam promovendo essa agenda de que o negro ele tem que ter uma branca e que a branca tem que ter um negro, ou que a negra tem que ter um branco e que o branco tem que ter uma negra. Então eles fazem essa propaganda, isso existe muito, inclusive no meio futebolístico, vocês podem reparar. Não é por acaso, isso acontece, já foi até denunciado pelo próprio Charles Manson, que era um dos membros dessa seita. Então ele fala sobre essa guerra racial, étnica racial, que os líderes do mundo vão promover. E para isso eles precisam destruir essas duas raças, tanto a raça negra como a raça branca, porque a raça negra ela é muito tradicional também. Ela é muito conservadora, tanto é que a África se manteve cristã por muitos séculos até que houve a invasão muçulmana ali. Então a raça negra, originalmente falando, os africanos eles são muito resistentes, né? Os líderes tribais eles sempre protegeram muito a cultura deles e não deixaram essa invasão acontecer, assim como os brancos também na Europa. Então estes membros da sinagoga de Satanás, eles querem promover uma espécie de morte, de destruição das raças, né? Tanto dos negros como dos brancos. E a melhor forma deles fazerem isso é endossando essa hipermiscigenação. Então, em um determinado nível, a miscigenação é muito boa. Ela nos traz recursos de adaptabilidade, de inteligência, de cognição. Mas quando acontece uma hipermiscigenação, você só tem a destruição daquelas culturas. Então, os negros não lembram mais quem eles são, não lembram o passado do país deles, do continente deles. Os brancos também não. A cultura é destruída. Tudo vira uma grande sopa babilônica. Isso é a Babel, é a Torre de Babel. É esse grande caos que surge quando você baixa totalmente as fronteiras e deixa todo mundo à vontade para fazer, né, quantas vezes quiser, com quantas pessoas quiser, aquela grande suruba. Isso é ótimo para os satanistas e para os donos do mundo, porque aí você promove uma espécie de morte cultural junto com a morte biológica, a morte genética, né? Então, se Deus criou as raças e Deus preserva estas raças, é um mandamento divino, inclusive, para tomar cuidado para não sair por aí, né, pegando o outro sem casamento, de uma forma descompromissada. Isso vai destruir a população mundial, vai chegar um grande caos, um caos genético, um caos cultural, um caos que não tem reversão, né? Vai virar uma grande Babel, e já está acontecendo isso, né? O Brasil é um experimento social desse tipo, foi muito programado para isso ao longo dos tempos, das décadas, dos séculos, né? Começa ali já com a colonização no Brasil e depois vem se fazendo cada vez mais isso. Um dos maiores investidores justamente nestes centros de medicina que na época era da USP, pertencia à USP, foi a família Rockefeller. A mesma que investiu lá entre os nazistas, né? Investiu naquele Kaiser Wilhelm Institute, que estudava como fazer essa programação genética, como misturar as raças, como fazer experimentos biológicos com essa mistura de raças. Então, a um determinado nível, é muito bom, né? Então, essa miscigenação ela promove uma melhoria e uma adaptabilidade melhor do povo. Por exemplo, os noruegueses, raça muito pura, foram lá para os Estados Unidos, o que aconteceu com eles? Quase morreram de sol, de insolação, né? E não estava nem tão forte o sol.
Então não tem recurso. Pô, quando eu estava lá na Lituânia, perto da Noruega, o sol acabava 4 horas da tarde. Então eles não têm recursos, não têm recursos biológicos. Então Deus fala assim, não, que haja essa mistura para que haja mais força e haja mais adaptabilidade genética. Em um determinado nível de miscigenação é muito bom, porque isso vai permitir que a pessoa, o indivíduo tenha recursos adicionais que muitas vezes não estão ali na raiz da sua genealogia, né, da sua genética. Mas quando acontece algo desregrado, algo totalmente descompromissado, de uma forma caótica, hipersexualização das raças, a raça negra é muito sexualizada, hipersexualizada, né? Então, assim como as polonesas brancas também eram, até no período colonial, eles ficavam trazendo garotas de programa da Polônia para o Brasil, para vocês entenderem como era forte esse esquema. E ainda hoje né? As chamadas polacas, né? Que a gente está acostumado a ouvir isso no jargão popular. Então, tudo que é em excesso faz muito mal. E eles querem isso. Então, sexualizar, hipersexualizar a raça negra, hipersexualizar a raça branca, deixar os dois ali, as duas raças, fazendo uma grande sopa, uma sopa biológica, uma sopa genética. Aí entra o japonês, o oriental também, já entra o árabe, o índio, faz aquele grande cruzamento, né, sem se preocupar com defender as próprias tradições, as próprias raízes, pensar, falar, não, pô, por que eu sou negro e eu tenho que casar com uma branca? Eu não tenho que casar com uma branca. Eu posso, nada me proíbe, mas por que eu não vejo beleza na negra? Por que eu, negro, não vejo beleza na negra? Não tem uma certa propaganda no inconsciente? Tem propaganda no inconsciente, tem, óbvio que tem, tá? E é por isso que, por exemplo, a Beyoncé, a mulher do Jay-Z, é a primeira que ficou branca, ficou loira, branquela, vocês conhecem outros nomes que eu não vou citar aqui, né? Então, você que é negro, ter uma esposa negra é mais do que simplesmente uma questão de gosto estético, é você valorizar o teu sangue, a tua raiz, a tua origem, a tua ancestralidade. Tá? Então tome cuidado com essa coisa de eu sou quem eu quero, meu gosto é próprio, eu tenho um gosto próprio, um gosto particular, independente. Não é sempre que é tão independente assim não. Fortes propagandas de reeducação mental, lavagem cerebral de massa, né? Campanhas que promovem essa lobotomia de forma coletiva, elas já foram comprovadas pelo projeto MK Ultra e pelo Tavistock. Então toma cuidado quando você branca ou você branco fala assim, não, mas eu não gosto de branco, tem que ser um negro, tem que ser um moreno, tem que ser um oriental. Mas por quê? Qual que é o problema com o branco? Ou a mesma coisa com o negro, né? Não, eu tenho que casar com uma loira. Por quê? Ou então a mulher negra, não, eu gosto de um branco. Por quê? Você tem certeza se isso é seu, se isso faz parte, se isso vem com você? Você tem essa certeza se realmente está lá no seu core, no seu núcleo, né, no seu inconsciente? Será que isso realmente é seu? Será que não foi introjetado por uma cultura que faz esse tipo de coisa? Que paga atores, né, que hipersexualiza tanto a raça negra como a raça branca? Será que você não está sendo vítima de uma agenda da elite do mundo que não quer estas raças de forma independente, que quer formar um grande caos genético, um grande caos cultural para que não haja mais a identidade das pessoas? Eles vão drenar a identidade da pessoa. Então eles vão drenar a sua identidade racial, eles vão drenar a sua identidade sexual, eles vão drenar o seu gênero, eles vão drenar as suas orientações, as suas opções, tudo aquilo que te define como cidadão, eles vão drenar. Eles vão drenar a sua independência e a sua privacidade financeira. Tua conta já é pública, todo mundo sabe. Vai drenar os seus dados. Então, quanto mais tiver uma sopa cultural, uma sopa babilônica, uma sopa genética, melhor para os donos do mundo. E aí você fala isso na internet e as pessoas falam, nossa, racista. Não é? É justamente o contrário do racismo. É justamente o que propunha o Marcus Garvey. É justamente o que propunha o Malcolm X, líderes negros que eu sempre defendi. Sempre defendi e sempre defenderei. Então, o Marcus Garvey falava isso, o Malcolm X também falava isso. Falava assim, olha, toma cuidado, porque esse negócio de somos livres para amar quem queremos, etc. e tal, acaba desorganizando a população, porque você vai perder o contato com as suas origens. Né? Não adianta você falar para o branco, você é negro. O branco vai falar assim, não, mas eu não sou negro, eu sou branco. Por que eu vou estudar a cultura do negro se eu me sinto branco?
E a pessoa nasceu branca, entende? Então não adianta falar assim, vamos forçar aqui a estudar a cultura do povo negro. A pessoa é branca, ela vai ser forçada a estudar uma cultura que não é dela. Não tem como forçar. Então, é isso que eles querem fazer. Eles ficam forçando para gerar mais guerra, mais desentendimento racial, inclusive. É isso que eles estão fazendo, é isso que eles estão promovendo. Gerando mais guerra, mais conflito étnico-racial, tanto no Brasil como na Europa. Então a propaganda é muito forte. Tentam empurrar a cultura negra na goela do branco europeu e tentam empurrar a cultura do branco europeu na goela do negro. E fica aquela coisa de pressionar um, pressionar o outro, até que os dois se ataquem. Se ataquem ou se destruam de outra forma. Então, isso é uma propaganda que vem acontecendo, na verdade é um programa que vem acontecendo desde antes dos anos 70. Então, quando os Beatles escrevem lá o Helter Skelter, o The White Album deles, e eles citam essa guerra racial, é exatamente isso que eles estavam fazendo, é exatamente isso que eles estavam falando. Porque há uma terceira, uma outra raça aí no topo do mundo, que domina o mundo, que eu não vou falar aqui quem são, mas vocês sabem, que não são nem brancos, não são nem negros, não são asiáticos e também não são indígenas. E o que eles querem? Que as outras se lasquem, que se danem. Então esses donos do mundo, como eles não são nem indígenas, não são brancos, não são asiáticos, não são indígenas, não são europeus, não são árabes, São uma outra aí que eu não vou falar aqui na live, mas como eles são dessa elite, eles são desta raça que eles julgam superior, por conta de um certo acordo espiritual há, 3.000 anos atrás, Com a raça deles, a raça prometida. Então eles ficam colocando essas outras raças para se atacarem e se matarem. E é o que acontece. Então, o que a gente precisa fazer? Criar consciência para o povo negro que existe estética, existe beleza, existe cultura, existe valorização, existe um continente chamado África que a gente tem que reestruturar, que a gente tem que fazer de tudo para aquilo voltar a ser a África antes da colonização. Existe um povo branco europeu que também merece ser defendido, que está sendo atacado ali todos os dias por conta dessa guerra interracial que está acontecendo. Existe o povo indígena que merece ser protegido também, que merece ter suas reservas, que merece voltar a viver como indígena sem televisão. Quer ter a sua reserva natural? Beleza, o que a gente deveria fazer? Então, você vai ser índio. Quer ser índio? Você vai ser índio. Tudo bem, você quer proteger a sua cultura, só que você não vai proteger a sua cultura assistindo o Caldeirão do Hulk às 2 horas da tarde no domingo, você não vai. Não vai, usando o dinheiro da FUNAI para comprar jet ski, não vai. Então, nós temos que proteger os indígenas, beleza. Temos que ter as reservas dele, beleza. Mas sem esse progressismo, sem esse globalismo introjetado nas aldeias. Porque agora até índio drag queen tem. Tem até índio que agora é drag queen.